Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365, na qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 29/7/2021, temos alguns capítulos aqui, continuando. Hoje é o nosso 19º dia, é isso mesmo. 19º dia. Começamos no dia 10 de julho. Terminaremos dia 9 de julho de 2022. Vamos lá então. Segunda Crônicas, capítulos 24 e 25. O reinado de Joás. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas, e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai-vos nisto. Porém os levitas não se apressaram. Mandou o rei proclamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel, para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus, e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Deu o rei ordem, fizeram um cofre e puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto, e lançaram no cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziaram-no, tomavam-no e levaram de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e tinha a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze, para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era de idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e com Deus e a sua casa, e para com Deus e a sua casa. Zacarias morto pelo rei. Versículo 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei
e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E, por esta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperarás? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Juízo de Deus sobre Joás. Versículo 23. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e, vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. A conspiração contra o rei Joás, versículo 25. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito, e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinlite, a Moabita. Quanto a seus filhos e às numerosas sentenças proferidas contra ele, e à restauração da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou Amazias, seu filho. O reinado de Amazias, capítulo 25. Era Amazias de idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias vence os edomitas. Versículo 5. Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sobre chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só,
age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem a força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltassem para casa. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vindos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon. Feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Deus repreende Amazias por ser este idólatra. Versículo 14. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: Acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: Sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Amazias derrotado por Jeoás. Versículo 17. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, meçamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: Dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fique em casa, porque provocarias o mal para caíres tu, e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, a Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel, e fugiu cada um para a sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. A morte de Amazias, de Judá. Versículo 25. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás,
rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém enviaram após ele homens até Laques e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram junto a seus pais na casa de Davi. O livro dos Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O devido uso de dons espirituais. Versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. As virtudes recomendadas. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Caraca, meu irmão, esse foi um dos capítulos mais fortes da Bíblia inteira.
Livro dos Salmos, capítulo 22, versículos 19 ao 31. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e, das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Livro dos Provérbios, capítulo 20, versículos 8 ao 10. Versículo 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. 9, versículo 9. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do pecado? Versículo 10. Dois pesos e duas medidas. Uns e outras são abomináveis ao Senhor. Bem, pessoal, esse foi o 19º dia. É o capítulo do dia 29/7/2021. Espero que esteja cortando o seu coração profundamente do lado positivo esta palavra, que esteja gerando transformação. Lembre-se que a fé sem obras é morta. Então, o mais importante é você praticar o que você está aprendendo aqui. Hoje tivemos uns versículos mais fortes da Bíblia, assim, que pelo menos que eu li até hoje. Nunca li a Bíblia completa, estou nessa jornada com vocês também. Que é Romanos capítulo 12. Essa foi forte. Tá bom? Sucesso a todos e Lech Lehar.